Assembleia, negociação coletiva, database, dissídio. Na entrevista de estúdio de hoje, nós vamos explicar o significado desses termos que fazem parte da vida de um profissional. E para isso convidamos o professor do Departamento de Direito Trabalhista da PUC Minas, Davidson Malaco Ferreira. Professor, qual seria a palavra-chave para a gente começar a entrevista aí, explicando termos que às vezes parecem comuns, mas que na verdade têm significado muito mais amplo, né? É verdade, Arthur. Na realidade, né, a palavra dissídio é uma palavra que tem o seu significado conflituoso, né, de conflito. Ou seja, o que é um conflito? É quando uma parte pretende o cumprimento de um direito e a parte contrária procura resistir ao cumprimento desse direito. Na realidade, nós temos dois tipos de dissídio, dois tipos de conflito. Normalmente, o trabalhador conhece um pouco mais o dissídio de natureza coletiva, que é o dissídio que se dá entre entidades sindicais, né? Agora, nós temos também, é muito comum, o dissídio de natureza individual, o conflito individual, quando o empregador, na relação de emprego, acaba descumprindo um direito trabalhista, né? E esses dois tipos de conflito acabam sendo efetivamente solucionados no Poder Judiciário. Quer dizer, o dissídio nem sempre exatamente precisa estar ligado à database. Não necessariamente. Pode ser ao longo do transcurso da convivência aí do trabalhador. Exatamente, e que é muito comum, né, Arthur? Veja que a Justiça do Trabalho, ela, no ano de 2009, ela acabou repassando para os trabalhadores cerca de 10 bilhões de reais em dissídio de natureza individual, quer dizer, um dissídio de expressão. Agora, os dissídios de natureza coletiva também são muito importantes, porque elas acabam abarcando um número maior de trabalhadores, né? Agora, certamente é bom evitar-se o dissídio. Para isso, vamos usar aí outro termo muito conhecido, né? Negociação. Exatamente. Onde né? ela entra, quando ela entra, a partir de quando? Exatamente. Bom, na verdade, tudo começa pela negociação coletiva, né? Frustrada a negociação é que nós temos a propositura do dissídio. Então, a negociação coletiva, ela não só no direito brasileiro, mas no direito internacional do trabalho, os países mais desenvolvidos acabam utilizando da negociação como forma mais próxima da solução de conflitos, né? Ir para dissídio nem sempre é um bom significado, nem sempre é bom para o trabalhador, porque o judiciário está muito afastado da realidade daqueles trabalhadores. E a negociação coletiva tem esse condão, né? Tem esse objetivo de solucionar de forma mais próxima os anseios, as reivindicações daquela categoria, né? Agora, obviamente, se isso não for possível, aí sim a ideia do conflito nos tribunais. Nos últimos tempos, na maioria das vezes, as negociações, que o senhor diria, vão para o dissídio ou não, elas se dão bem durante o processo? Na realidade, o que a gente tem percebido hoje, até pelo número de dissídios que são propostos nos tribunais, é uma ênfase maior à negociação coletiva. Agora, eu queria destacar uma questão muito importante aqui também, Arthur. A questão de uma negociação, acho que qualquer um pode compreender isso, ela parte de uma equivalência, né, um equilíbrio entre as partes que estão negociando. Toda vez que você tem, então, alguém que esteja, né, numa posição mais fortalecida, acabamos não tendo uma verdadeira negociação, acabamos tendo muito mais uma imposição de vontades. Por isso, as entidades sindicais dos trabalhadores necessitam de um fortalecimento tão expressivo, né? Então, essa parece uma ideia muito importante para que o trabalhador possa compreender a importância da negociação. Então, vamos para outra etapa aí que parece fundamental na sequência dessa conversa nossa, que é a Assembleia. Exatamente. Sem Assembleia, dificilmente... Aliás, Assembleia para muito trabalhador significa aí uma reunião de amigos, não é nada disso, né? Exatamente, muito antes pelo contrário, já é o início, né, do conflito, porque ali se estabelecem as pretensões da categoria. Então aí a gente já parte para a questão da participação efetiva dos trabalhadores nas negociações coletivas. É importante destacar, e o telespectador vai perceber isso também, que muitos trabalhadores sequer conhecem o sindicato que eles pertencem. Então, não participam sequer dessas assembleias. E a assembleia é o ponto inicial para essas vindicações, as reivindicações daquela categoria. O interessante é que não participam, mas cobram, né? Exatamente. É a coisa mais curiosa, né? Exatamente. Só sabem, na verdade, muitos trabalhadores só conhecem o dia da database, né? Que é o dia onde há o reajustamento salarial. Só conhecem isso, apenas isso, né? Só sabem que no mês de março, né, todo mês de março do ano,
terão reajuste salarial, mas acabam não participando das assembleias como forma de fortalecimento da categoria. E pode sim influenciar, né? Basta ter atuação efetiva dentro do seu sindicato. A pessoa às vezes pensa que não, que o sindicato já está dominado pela diretoria, enfim, que ele não vai ter espaço, mas se ele se agrupar corretamente, ele tem poder de influência, é muito claro. Verdade, até, já que a gente estava falando sobre a Assembleia, até para que sejam então propostas novas reivindicações por parte desses trabalhadores que estão reivindicando e também que sejam feitas novas chapas, né? Então essa é uma realidade do direito sindical brasileiro. Ok, professor, então muito obrigado, viu, pela Obrigado. presença e essa aula aqui logo cedo. Tá, bom dia. Bom dia para o senhor. Obrigado.